O youtuber Felca trouxe à tona um assunto tão delicado e que precisa ser falado, que é sobre a adultização precoce. E aí, o que caracteriza essa adultização na prática? Ela ocorre quando crianças ou adolescentes são expostos a comportamentos, responsabilidades ou representações que implicam uma maturidade emocional ou sexual que vai além da sua faixa etária. É como se fosse cuidar e ter a obrigação de ser responsável, por exemplo, pelo irmão mais novo. É quando a criança ela começa, por influência geralmente da mãe, a usar maquiagem desde cedo. São características dessa adultização. O Felco levantou uma questão bem bacana para a gente comentar, né, a questão da adultização, e ele pegou uma parte específica, né, que é a exposição de menores, né, de adolescentes, a uma questão um pouco mais sexualizada. Isso está lastrado na internet, então foi legal ele ter feito isso, é muito bacana o alcance que ele tem, ele usar isso para essa causa. Mas existem outras coisas que são adultização, que estão entranhadas na nossa rotina, que a gente não se dá conta e a gente acha normal. Dos filhos olhar os irmãos mais novos, né? Quer dizer, eles já estão embutidos numa responsabilidade que não é deles, né? Uma criança não pode cuidar de outra criança. E a gente sabe que em famílias mais carentes isso é normalizado, isso é comum. Então, esse prejuízo que acontece quando uma criança ela é colocada numa função de adulto, ele vai aparecer em algum momento. E é uma marca profunda, porque a criança ela tem que passar por esse processo. Muitas pessoas falam assim, mas antes acontecia assim, era desse jeito, na minha época era desse jeito. Então, foi feito vários estudos, né? A psicologia se alastrou, a psicologia foi inventada, a psicologia ela tem um pouco mais de 130 anos, né? No Brasil ela tem, acho que 60 anos, por volta disso. Então, assim, foi identificado prejuízos. Então não é porque na sua época fazia assim que era bom. Nem tudo que era antigo era bom. Então a gente tem que entender que existem prejuízos já muito bem identificados, que a gente percebe isso na vida adulta. A gente percebe isso no consultório, a gente percebe isso em pesquisas. Então, a criança ela, tem que passar por esse processo da infância dela de uma maneira mais orgânica, mais natural. Ela tem que brincar, ela aprende através da brincadeira. Não tem que ser colocado responsabilidades em cima dela e nem se expor ela a julgamentos de adulto. Uma criança ela tem que ser exposta a julgamentos de adulto. Nós, adultos, temos que ser expostos a julgamentos de adultos, né? Isso a gente cria, a gente aprende, né? Cria uma carcaça para lidar com isso, né, Cid? E aí uma questão que fica muito evidente é o quanto que essa criança ela vai se colocar numa cobrança, numa posição de exigência. Desde cedo ela já tem que ser igual a um adulto, se comportar igual a um adulto, ter essa responsabilidade do adulto. Só que aí, quando a gente vai especificamente para essa notícia, né, essa matéria que veio à tona, a gente vai entender que esse buraco é mais embaixo, né? Especificamente aí pelas questões das redes sociais, é que nós, adultos, criamos e consumimos um sistema que ele acaba se alimentando disso, né? Então, muitas vezes, ninguém quer encarar que essa adultização acaba sendo um produto para adulto. Sim. Vendido, que é através de crianças, né? Por que aí é feito diretamente para esse adulto? Porque é um algoritmo que aí é onde ele vai se retroalimentar e vai acabar divulgando esse conteúdo para quem consome, né? Então, existe sim uma pessoa por trás, adulta, que é responsável, na qual ela está filmando, na qual ela está editando, muitas vezes roteirizando também, e ela sabe muito bem qual que é o desfecho disso, que o desfecho acaba sempre sendo esse lucro. Só que aí a consequência está nesse jovem, né, que acaba sendo exposto desde cedo e se coloca já nesse processo de exigência. Acaba que essa parte da infância, ela faz falta nesse desenvolvimento.